Chegamos então na etapa de análise crítica da alta direção, né? Que é o momento ali que a alta direção vai chancelar, vai comentar o que ela entendeu de tudo que foi feito do programa de compliance naquele ciclo de trabalho. E aí é onde gera os grandes compromissos da alta direção para o próximo ciclo de trabalho. Mas antes de falar especificamente dessa análise crítica maior, né, que a gente quando pensa, né, relatório de compliance, análise crítica, a gente já pensa o quê? É fim de ciclo, né? Então, se o nosso ciclo de trabalho é anual, no final do ano o compliance vai fazer um relatório de compliance e vai ter ali uma etapa que a alta direção vai acrescentar ali um texto, um texto conclusivo, uma ata de reunião em que ela vai fazer a análise crítica de tudo que foi apresentado para ela. É a primeira remissão que a gente faz a algo desse tipo. Mas aí eu quero dar um passo atrás com você e te explicar o seguinte: não é só isso. E aí eu vou para o material que eu estou deixando aqui para você justamente para te orientar melhor sobre o que significa relatos de compliance, beleza? Vamos lá. Assim como eu acabei de te dar esse alerta verbal aqui, ó, eu estou escrevendo justamente isso aqui na apostila que eu estou deixando para você para, né, incutir isso na tua cabeça. E eu trouxe exatamente o que a BNT-NBR ISO 37301 traz no tópico que ela fala sobre relatórios de compliance. Vamos ler aqui o que ela diz. A organização deve estabelecer, implementar e manter processos de relatos de compliance. Então, vamos lá. Aqui é a primeira confusão que passa batido por um monte de gente, né? Porque ele começa o título falando de relatório de compliance, que aí automaticamente nos remete àquela coisa mais formal que a gente faz no final do ciclo de trabalho, né, para alta direção. E aí no descritivo ali desse tópico ele fala que a empresa deve estabelecer, implementar e manter processos para relatos de compliance. Percebe que já tem uma sutil diferença aí? Mas vamos lá. E assegurar que sejam definidos critérios apropriados para a notificação, sejam estabelecidos prazos para notificações regulares, ou seja, já começou a quebrar aqui aquela ideia de relatório de final de ano, tá? Seja implementado um sistema de notificação de exceção que facilite notificações ad hoc, né? Ad hoc é aquilo que tem uma finalidade específica, né? Processos e sistemas que sejam implementados para assegurar a exatidão e completude da informação, e informação precisa e completa seja fornecida às funções ou áreas pertinentes da organização para permitir que ações reparatórias, corretivas e preventivas sejam tomadas em tempo hábil. Aí eu vou finalizar aqui para comentar depois. Quaisquer relatórios emitidos pela função de compliance para o órgão diretivo ou para a alta direção devem ser adequadamente protegidos contra alterações. Aí vamos lá. Por que a gente tem que entender essa diferença? Uma coisa é o teu relatório de final de ciclo lá para análise crítica bonitinha da organização. Outra coisa são relatos tempestivos ou periódicos que o compliance faz. Então, da mesma forma que lá na aula sobre indicadores e monitoramento, tem uma etapa que fala assim, a organização deve estabelecer o conjunto de indicadores que ela vai monitorar, a forma que ela vai monitorar, o prazo que ela vai monitorar, lembra? Você vai especificar dentro da empresa que você tiver aquilo que é relevante para ela, aquilo que salta mais aos olhos, aquilo que é mais crítico para ela. Aqui ele está dizendo basicamente a mesma coisa. Ele está dizendo o seguinte, que a organização deve estabelecer, implementar e manter processos de relatos de compliance. E eles precisam que sejam definidos critérios apropriados para essa notificação, como essa notificação vai ser feita para essa galera, e que sejam estabelecidos prazos para notificações regulares. Cris, dá exemplo. Vamos lá, vamos aos exemplos. Imagina o seguinte, você está num segmento regulado, e aí você estabeleceu, né, aqui ó, você estabeleceu e implementou um processo para toda vez que sai uma norma nova da regulamentação do órgão regulador do teu mercado, você dispara uma newsletter, por exemplo, ou um pocket regulatório para algumas áreas da empresa, ou você joga isso lá na intranet da empresa,
dando visibilidade, né? Você comunicando aqui, ó, de forma hard rock, né? De forma tempestiva, em tempo hábil, aqui, ó. A informação precisa ser completa, fornecida às funções ou áreas pertinentes para permitir ações reparatórias, corretivas e preventivas que sejam tomadas em tempo hábil. Então, você já comunica. Eu já vou tomar isso como um padrão, um processo implementado. Então, eu tenho uma pessoa aqui responsável por ficar ali monitorando o site da SUSEP, da ANS, da ANEEL, e toda vez que sair alguma regulamentação nova que afete de alguma forma a empresa, antes de eu começar a abrir projeto de adequação, antes de eu ver se tem processo que suporta aquela nova obrigação ou não, eu estabeleci como processo da área eu mandar por e-mail. Eu tenho um grupo de e-mail chamado Novas Regulamentações no Mercado, sei lá, né, com um monte de gente que foi colocada ali dentro que precisa, né, aqui, ó, as funções ou áreas pertinentes, que são pertinentes elas saberem dessas modificações regulatórias, e eu vou disparar esse negócio. Vou pegar ali a norma, a ementa, pessoal, segue uma nova norma que surgiu aqui da ANEEL, dizendo que a gente tem até dezembro de 2023 para mudar o critério XPTO de apuração de consumo de energia. Enfim, antes mesmo de você fazer um trabalho mais estruturado do projeto, você implementou esse processo de relato de compliance. Isso é um relato de compliance, sacou? Um outro exemplo. A gente definiu aqui, estabeleceu um processo para toda vez que a gente faz um treinamento para equipes específicas, em até 10 dias depois, a gente manda para a liderança daquela equipe quem participou do treinamento e como é que foi a avaliação dessas pessoas, né? Qual foi a nota que elas tiraram daquela avaliação final do treinamento. Então, a gente tem isso como um processo padrão de relato de compliance, porque aí eu dou visibilidade para essa liderança do comprometimento que a equipe dela tem com os assuntos de compliance, sacou? Outro exemplo, canal de denúncia. Olha, a gente vai ter como padrão, e aí ele está falando em tempo hábil, então eu não preciso dizer que uma vez por mês eu vou mandar. Eu posso até dizer uma vez por mês eu vou mandar tudo que subiu no canal de denúncias, ou tempestivamente, a depender da relevância do tema tratado, por exemplo. E aí eu tenho um processo interno na área de compliance que vai dizer o seguinte, bacana, olha só, se cair caso de fraude, a gente notifica a alta direção, porque a alta direção já disse que se é fraude, ela quer saber desse troço na hora que acontece. Quero nem saber se está certo, se está errado, se tem fundamentado, se não está fundamentado, a gente quer receber essa informação. E aí você tem um processo interno de que a pessoa é responsável ali por receber, dar um tratamento preliminar às denúncias que chegam no canal, ela tem essa função também, essa atividade ali dentro do processo dela de fazer essa comunicação para a alta direção, e a forma como essa alta direção vai receber é por e-mail, por exemplo. O critério que a gente utilizou se for relato de fraude, por exemplo, ou se for qualquer relato envolvendo a alta direção da empresa, enfim, o critério é você que vai estabelecer, a depender do nível de interesse dessas pessoas também em saber disso, ou do interesse do compliance em comunicar a essas pessoas para depois ninguém falar que não estava sabendo disso. Não se esquece disso, tá? Pensa sempre que a gente tem que respaldar o nosso trabalho. Então, quanto mais relato a gente faz, mais a gente comunica à empresa, né, a diretoria, a alta direção, liderança de uma forma geral, sobre o que está acontecendo no programa de compliance, mais a nossa parte de trás fica protegida, beleza? Porque amanhã ou depois, vamos supor que você demore um mês para abrir o projeto lá de ajuste para capitanear as pessoas para ajustar a forma de apuração de tarifa, né? Você demorou um mês, porque você não estava esperando, não estava no teu cronograma aquela norma nova chegar, deu uma bagunçada no teu planejamento anual, você só conseguiu botar a mão naquele negócio um mês depois. Aí a pessoa fala assim, ah, não, Cris, você está falando isso agora, a gente perdeu um mês que já poderia estar pensando nisso, a gente acabou de mexer no sistema, na função, na feature que mexe nesse negócio,
Se você tivesse falado mês passado, a gente já teria incluído essa mudança agora, já tinha programado esse negócio. Isso acontece pra cacete, tá? O pessoal não quer fazer a adequação, acha que vai ser difícil, vai complicar, e aí ele tenta dificultar colocando a responsabilidade nas costas do compliance, que demorou para fazer, que demorou para comunicar. Você fala assim, não, bacana, olha só, assim que a norma saiu, a gente fez um relato de compliance para vocês, você recebeu essa informação. Então, se você tinha uma feature que ia subir, que isso já poderia ter sido colocado e facilitado, otimizado o teu trabalho, bacana, você deveria já ter chamado a gente e falado assim, pessoal, olha só, a gente queria falar uma parada com você, será que a gente consegue agilizar esse projeto de adequação? Porque a gente vai subir uma feature e a gente pode colocar isso lá e a gente pode já otimizar esse trabalho, não ter que voltar nesse desenvolvimento lá daqui a 7 meses, por exemplo, não tem problema nenhum. Lembra, a responsabilidade pelo compliance daquele tema específico é do diretor responsável por aquele negócio. Então, se você responde pela métrica que o sistema usa para fazer a apuração de energia, quem vai responder é o teu diretor, bacana, não é o diretor de compliance. A gente fez o nosso papel, a gente fez um relato tempestivo, sacou? Então, pensa que relatório de compliance, né? A ISO ela foi infeliz nisso, né? Porque eu acho que quando ela bota relatório de compliance, você já imagina aquele documento, aquele PowerPoint, aquela apresentação com início, meio e fim, que pega a porra toda que foi feita e tal. E o conceito aqui não é esse relatóriozão de final de ciclo de trabalho que sobe para análise crítica, né? O objetivo aqui é muito mais você ter uma rotina de relatos, de comunicações, de informação que você presta à empresa de uma forma geral sobre questões de compliance, né? De novas coisas que surgiram, números, indicadores. Então lembra disso, né? Fui lá, implementei uma ação e tem um indicador, monitoro. É relevante eu dar publicidade para algumas pessoas, algumas funções, algumas equipes da empresa desse indicador, desse monitoramento? Pode ser que sim. Né? E aí, se você chegar à conclusão que sim, é onde você está entrando nessa obrigação aqui que a ISO 37.301 trouxe, de você estabelecer, implementar e manter processos para relatos de compliance, beleza? E aí ele traz uma outra coisa aqui, que é o seguinte, ele fala assim, quaisquer relatórios emitidos pela função de compliance para o órgão diretivo ou para a alta direção, ou seja, lá para cima, tá? Estou falando da galera aqui embaixo, não. Devem ser adequadamente protegidos contra alterações. E aí, isso aqui também é uma outra coisa que passa batido para a galera. E qual é o objetivo dessa frasezinha que parece inofensiva? Botar a bunda da alta direção na janela. Pelo seguinte, o que mais acontece no mercado, é óbvio que cada vez está acontecendo menos, porque as normas se atentaram para isso, essa obrigatoriedade de você ficar dando visibilidade, né, dando transparência para a alta direção, é para a galera lá de cima não falar assim, nossa, mas nós não estávamos sabendo disso. Né? É literalmente tentar arrumar um bode expiatório, boi de piranha. Não, nós vamos ver com compliance. Caramba, compliance, como é que os nossos números do canal de denúncias estão explodindo e vocês não falaram nada? Eu assim, não, a gente falou sim. A gente falou que estava explodindo e a gente estava atribuindo essa explosão, esse aumento de casos por conta do fortalecimento das nossas comunicações, ou ele explodiu de forma espontânea mesmo, porque a gente não fez nada para ele explodir e a gente tem que buscar a causa raiz dessa explosão. E aí a causa raiz dessa explosão pode ter sido a promoção de alguma liderança extremamente tóxica que foi feita, por exemplo, porque o aumento desses casos aqui está concentrado em uma determinada equipe. Então, o que nos leva a crer, quando a gente começou a pesquisar, falou, ó, tem um fato em comum aqui com esses relatos. Todos esses casos de assédio tem uma mesma pessoa aqui, e essa pessoa foi a que foi contratada aí, ó, foi promovida nos últimos 3 meses. A pessoa tá o quê? Pirou o cabeção, poder subiu a cabeça, tá surtando, tá batendo em todo mundo, né? Tá enlouquecido lá em cima. Não conseguiu lidar com o poder. E aí tá surtando. Então, é essa visibilidade que você dá lá para cima que compromete a galera lá de cima a dizer que não sabia. Compromete a galera lá de cima a investir, ó, para aumentar a compatibilidade do compliance e a robustez do programa de compliance aos riscos que ela tem, sacou? Então, quando ela fala aqui, ó, que tudo que você manda para o órgão diretivo, pensa que a alta direção está aqui, o órgão diretivo está aqui, então é conselho de administração, vem todo mundo que está a quem essa alta direção responde,
é órgão diretivo, né? É a mais alta casta da estrutura ali de governança de uma empresa. Então, quando ele fala o seguinte, ó, o que você relata para essa galera aqui de cima, não me interessa nem o e-mail que você mandou lá pro cara de produtos, lá mudar a feature dele, não. Isso aí não me interessa, não. Agora, o que você manda aqui para cima, bacana, isso aqui tem que estar protegido contra alterações. Porque se amanhã ou depois der uma merda, você tem como recuperar isso, né? Inclusive judicialmente, de falar assim, a alta direção e o órgão diretivo sabia que isso aqui estava acontecendo, sim. Então, o que você vai precisar definir? Quais serão os reportes, né? Esses relatos, eu vou até botar relatos aqui, ó, para ficar com a mesma expressão utilizada na ISO. Quais são os relatos periódicos e tempestivos que o compliance vai fazer e para quem ele vai fazer, né? Pensando aqui, ó, quais são as funções ou áreas pertinentes a cada um desses relatos que você vai fazer, quando ocorrerá um relatório final para análise crítica da direção. Então, pensa o seguinte, ó, deixa eu puxar o material da aula anterior aqui que tem o gráfico. Pensa o seguinte, ó, em que momento eu vou fazer essa etapa aqui, ó? Porque relatos de compliance eu faço durante o tempo todo, né? Então, saiu uma nova norma, eu mando, saiu um relato no canal ali que precisa ser comunicado, eu mando. Só que eu tenho que ter um tempo aí no ano, né, no meu ciclo de trabalho, que eu vou executar essa etapa aqui, ó, de análise crítica pela direção. Então, eu preciso ter esse momento aqui de fechamento de ciclo, de análise crítica do que eu posso melhorar. Então, quando eu estou falando aqui, ó, quando ocorrerá um relatório final para análise crítica da direção, pensa que é o relatório que você vai cumprir com essa etapa aqui, tá bom? E não os relatos tempestivos e periódicos que você vai fazer ali ad hoc, né? Quais são os exemplos de relatos tempestivos e ad hoc que você pode fazer? Resumo de novas obrigações regulatórias e status de adequação. Então, não só você pode mandar quando saiu a nova norma, como você pode entender que é super relevante você ir dando um follow-up para a alta direção, para algumas áreas específicas, para o diretor de áreas que tem atividades para que essa adequação se cumpra, de como está o andamento dos projetos de adequação. Então, pode ser que sim, você pode entender que isso é super relevante, isso vai aumentar a cultura de compliance da empresa, né? Vai fortalecer a presença do compliance, vai trazer as pessoas mais para perto, isso vai evitar ali, ó, que seja o teu lombo que esteja na janela caso alguma coisa não esteja andando muito bem. Então, sempre pensa nisso. O relato periódico, ele tem que ter esse caráter de manter as pessoas informadas e proteger as tuas costas, tá? Para ninguém poder falar que eu não estava sabendo disso, o compliance demorou para comunicar para a gente. Que é aquela velha história, né? A gente trabalha com não compliance e não conformidade. Quando ele aparece em forma de multa, de suspensão, de questionamento, de alguma encrenca qualquer, minha filha, começa a caça às bruxas dentro da empresa, né? Então, quanto mais protegida você tiver mantendo a galera informada, melhor. Pensa nisso. Notificações recebidas de órgãos reguladores. Então, imagina que você acordou lá com a alta direção da empresa que fala, olha, se a gente receber algum tipo de notificação do nosso órgão regulador, de alguma atividade, alguma autoridade, por exemplo, sei lá, do Ministério Público caiu alguma coisa lá no nosso colo, a gente vai notificar a alta direção, independente do motivo que for, para eles saberem que a gente está com uma notificação de um órgão regulador na mão, de alguma autoridade na mão. Beleza? Isso é uma possibilidade também a depender das características do teu negócio. Toda nova denúncia, né? Toda nova denúncia, eu botei aqui, faria só com a investigação concluída. Aí é uma análise muito pessoal que você tem que fazer, considerando principalmente o nível de atenção que a alta direção dá para o programa de compliance. Pelo seguinte, e até mesmo a quantidade de denúncias que você recebe. Porque eu já trabalhei em empresas que a gente recebia muita denúncia vaga, vazia, que muitas das vezes você percebia que era a mesma pessoa fazendo várias denúncias, né? Porque você percebia ali que pela forma de escrita, repetição de palavras, você percebia que repetia alguma coisa e acrescentava uma coisinha. Então, eu já tive casos de, num mês, eu aumentar 30% a quantidade de casos que eu tinha no canal e que a gente tinha um feeling de que era a mesma pessoa tentando dar volume ali
e que existia uma má fé por trás. Existia uma tentativa ali de calçar uma possível demissão, né? Se proteger de uma possível demissão, enfim. Então, se a gente tem como regra jogar lá para cima toda a denúncia, independente do motivo, independente até se a gente já fez uma avaliação preliminar, se ela é razoável ou não, se ela é possível de ser apurada ou não, porque imagina, eu recebo uma denúncia com uma frase extremamente vaga, extremamente evasiva. Aí eu devolvi, botei lá no chat do canal de denúncia e falou, bacana, me dá mais informação, porque senão eu não consigo fazer nada. Né? Me explica um pouco mais, quando é que isso aconteceu, foi com você, foi com outra pessoa, em que período do ano que isso aconteceu, foi dentro de uma sala de reunião, foi em algum ambiente específico da empresa, né? Porque aí a gente pode capturar lá a imagem de câmeras, por exemplo, né? Então a gente devolveu, a gente usou ali a ferramenta de canal de denúncias que a gente usa, permite você fazer um chat com a pessoa. Então eu mandei um monte de pergunta lá e estou esperando a pessoa responder, porque com a frase que me mandaram, a gente não consegue fazer nada. Aí eu vou mandar isso para a alta direção. E às vezes o título da denúncia está lá, fraude, né? Fraude com vários U's, né? Fraude, para assustar. E aí você manda isso lá para cima e aí isso acende ali uma preocupação, aí desce uma pergunta, aí o cara lá de cima, a mulher lá de cima vai direto na tua gerência, direto no teu diretor, e teu diretor vem você, Cris, que porra é essa de fraude que tu mandou lá pra cima e tal? Eu falo assim, não, ó, o cara mandou uma frase aqui falando, se eu fosse vocês, ficava de olho na equipe de vendas. Por quê? O título fraude e uma frase, eu ficava de olho na equipe de vendas. Por quê? Tem gente bonita lá dentro, ou a fraude está acontecendo onde? Sabe, no controle de ponto de funcionário, a fraude está acontecendo na distribuição de leads, a fraude está acontecendo na conversão de clientes, onde é que a fraude está acontecendo? Fica difícil da gente desenvolver. E aí o cara fala, pô, mas não manda lá para cima não, pô, assusta os caras, vai virar 3 lá, fulano, Beltrano, CEO, CFO, vem todo mundo, um monte de civil aqui atrás de mim, perguntar o que está acontecendo, e aí eu vou falar agora que, poxa, não, parece que não tem nada a ver, não. Então, você tem que fazer essa avaliação. Muitas das vezes, no primeiro momento, a gente pensa assim, não, qualquer denúncia a gente manda lá para cima. Calma. Avalia um pouquinho primeiro, né, o que faz sentido, e aí sim você vai ajustando esses relatos, né, os critérios que você vai utilizar para subir com esses relatos. Eu gosto de reportar relato com a investigação concluída, ou quando ela tem subsídios suficientes para mostrar que o negócio é grave, né? Que já precisa ter uma red flag ali acesa lá com a alta direção, falar, cara, a gente está com um negócio aqui super complexo. Mas então faz essa análise aí na tua vida real. Exemplo de relatos periódicos. Treinamentos, né? Entre treinamentos aplicados e participantes. Isso aqui é um tipo de assunto que só interessa para a liderança. Lembra? Resultado operacional, valor organizacional. Mandar isso aqui lá para cima, vai tomar uma raquetada lá de cima. O pessoal está pouco se importando a quantidade de participantes que tiveram nos treinamentos. Agora, para as lideranças, sim. Porque para as lideranças, se você pegar 37.301, dar um Ctrl F lá e perguntar e jogar direção, você vai ver que uma das responsabilidades que a direção tem que ter com as suas equipes é fomentar o comprometimento das suas equipes com os treinamentos de compliance. Então, no final do dia, você pode dar uma porradinha nessas lideranças caso os participantes da área deles sejam muito negligentes com o programa de compliance. Se você descobrir que as pessoas não vão porque ele justamente bota reunião de equipe no horário do teu treinamento, vai ficar mais feio ainda, porque essa responsabilidade é dessa pessoa que ocupa essa posição e não tua. Ela tem que fomentar esse comprometimento da equipe com a cultura de compliance. Então, você dá essa visibilidade aqui, ó, é bacana, porque amanhã ou depois, quando você pegar essa responsabilidade que eles têm, jogar na cara no teu relatório anual de compliance para alta direção, aí ele vai poder falar assim, não, mas peraí, isso não é uma responsabilidade nossa, não, é sim. Está aqui como responsabilidade tua dentro do programa de compliance. Lembra, o programa de compliance é da empresa inteira. O compliance só pilota essa agenda, tá? Números do canal de denúncia. Aí você vai falar assim, pô, Cris, mas você botou aqui, ó, como relatos tempestivos e agora você está colocando como relato periódico. Aí tem uma diferença.
Aqui eu estou dizendo que, tempestivamente, né, depender de critérios que eu estabeleci de gravidade ou de tipo de denúncia, eu vou comunicar para a alta direção. Aqui eu estou dizendo de números de uma forma geral. E aqui eu posso comunicar tanto para a alta direção quanto para a empresa inteira. Porque pensa o seguinte, eu sou super a favor disso aqui ser comunicado para a empresa inteira, tá? Pelo seguinte, imagina aqui, você foi lá e implementou um código de conduta, implementou uma política de apuração, fez uma campanha de comunicação, lançamento, treinamento da porra, dizendo, galera, são vocês na ponta que tem condição de me dizer se isso tudo que está escrito aqui está sendo praticado, se de fato a empresa está comprometida, se isso, todas as nossas lideranças praticam isso nas suas relações com as suas equipes, com seus pares, com as outras áreas, se as decisões de negócio estão sendo tomadas com os valores éticos que a gente escreveu bonito nesse código aqui. Então, se alguma coisa tiver diferente disso, vai lá no canal, conta pra gente poder reagir, ou conta pra gente poder prevenir que esse amendoim vire uma coisa gigante, né? Então, faz isso com a gente. E aí a galera faz, né? Aí a pessoa faz, fica lá super engajado, faz isso daí, faz essas comunicações. E aí você fala, só que aí você nunca dá visibilidade do que acontece no canal para essas pessoas. Então você ter eventos periódicos, né? E aí eu falo evento pode ser de repente um relato mesmo, um documento que você solte ali para a empresa inteira, ou se forem feitos eventos ali de comunicação, né, de resultados da empresa de periódico, que você peça ali 20 minutinhos para você apresentar os resultados do canal de denúncia. Aí você vai falar assim, pô, Cris, mas que complexo, né? Porque a gente tem que prezar ali pelo sigilo, pela confidencialidade do que acontece no canal de denúncias. E como é que a gente vai apresentar esses números? Tem forma de você apresentar esses números e ainda assim você garantir confidencialidade, sigilo, tudo bonitinho. Você não tem que entrar em detalhes, mas você apresentar alguns números dentro do possível de preservar a confidencialidade das informações é uma forma de você dar uma devolutiva nessa confiança que as pessoas tiveram em utilizar o canal. Ó, vocês depositaram uma confiança em utilizar o canal. Então, a nossa obrigação é minimamente dizer o que a gente recebe. Olha, pessoal, esse semestre a gente recebeu tantos relatos, tantos a gente considerou positivo, tantos foram improcedentes, tantos a gente não conseguiu tratar por conta de insuficiência de dados. Então, os relatos que foram feitos lá foram muito evasivos, foram muito vagos, a gente não tinha elementos para iniciar um processo de apuração. Enfim, nosso prazo médio de resposta foi esse, é um prazo que a gente ainda considera muito alto, a gente vem trabalhando em cima de redução, mas isso aqui essa média foi muito puxada por conta de um caso específico que a gente teve que foi mais complexo. Se a gente excluir esse caso aqui, a média de tempo de resolução cai radicalmente. Percebe? Você começa dali, eu falei um monte de coisa aqui que seria interessante para um colaborador ouvir, e eu não abri um dado, não abri quantas pessoas foram demitidas, se não foram, enfim, eu disse se foi procedente, se não foi procedente. Aí pode ser que, depender, né, da ousadia da galera que escute, né, alguém levante a mão e fala assim, teve alguma demissão por conta de relatos no canal? E você pode, a depender da cultura da empresa, você pode falar assim, essa informação, as medidas disciplinares que a gente adota, elas não são abertas, elas não são públicas, a gente vai se reservar no direito de não te dar essa informação. Ou tem empresas que entendem que é bom falar isso, porque pela cultura dela, isso vai, de certa forma, ali fortalecer o engajamento das pessoas, vai fortalecer o canal, e ia falar assim, sim, a gente teve casos, sim, que resultou em desligamento, porque a gente entendeu que a conduta, né, era completamente contrária aos valores da empresa, papapá. Enfim, então quando você for apresentar esses resultados, inclusive, esteja preparado para algumas perguntas, a depender da forma como você vai apresentar, porque sempre tem alguém, né, com mais ousadia e alegria que às vezes levanta a mão e faz uma perguntinha. Então já até, inclusive, se prepare para os limites das informações que você vai prestar. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai decidir como padrão aqui nunca falar sobre as medidas disciplinares que foram adotadas, beleza? Ou não, a gente vai falar sobre as medidas disciplinares adotadas, porque a gente entende aqui que a nossa cultura aqui, para o nosso tipo de funcionários, para o nosso tipo de operação, eles saberem aí o resultado
dessas investigações é importante, né? Isso é uma forma de fortalecer a autonomia do comitê de compliance, do comitê de ética, do comitê de apurações internas, beleza? Bem, mapa de processos e controles das áreas mapeadas. Então, toda vez que a gente faz um mapeamento das áreas, né, quando você pegar ali o mapa de processos que eu te dei lá no módulo específico, naquela ferramenta, a gente depura uma série de informações daquele mapa, e o próprio mapa em si, ele é um puta material para qualquer gerência, para qualquer liderança de área, que muitas das vezes nunca conseguiu fazer isso, tá? Um material tão detalhado que tem ali todos os processos, todos os sistemas, todas as pessoas que executam, se tem controle, se não tem, se tem indicador, se não tem, se aquilo ali respalda alguma obrigação de compliance ou não tem. Então, esse é um material que você tem que entregar para essa liderança. Olha como é que você, ao entregar isso, você gera valor no trabalho do compliance para aquela liderança, né? Para aquela gestão. Então, ele para de ver e falar, o compliance está aqui só para criar regra e dizer não. Não, o trabalho que a gente faz, aqui, ó, no final do dia, eu te entrego valor também. Eu te dou uma visibilidade da área que talvez você ainda não tivesse conseguido ter, né? E isso vai te gerar uma série de insights para você melhorar os processos da tua área, você fazer remanejamento de atividade, você incrementar controles, você incrementar indicadores que você não tem, você fazer um ajuste na missão da área, sacou? Então, e aí por que eu botei isso como relatos periódicos? Porque isso vai depender da dinâmica no teu mapeamento de processos e controles. Mas você dar essa devolutiva para as áreas é super importante. E não conformidades e ações corretivas, né? Isso aqui é o óbvio, né? Se eu encontrei uma não conformidade em algum processo, então a área de cadastro tem por obrigação mandar lá para a SUSEP uma lista de novos assegurados por mês, por exemplo, e a área não cumpriu isso. A gente promove ali a ação corretiva, né? A gente identificou que isso não foi enviado, a gente recebeu uma notificação, recebemos uma multa, enfim, a gente corrigiu, fez isso de maneira retroativa, só que a gente precisa comunicar isso também, para que não fique aqui uma situação que foi resolvida aqui só entre pares, né? Não, cara, olha, recebeu uma notificação, resolve aí, manda um relatório retroativo para a gente encerrar o assunto, a gente responde aqui formalmente a SUSEP de que a gente já está mandando essa semana, não rolou multa, só rolou um esporro, só rolou uma advertência formal, então fica tudo por isso mesmo. Não faça isso, porque se amanhã ou depois você recebe uma próxima e se essa reincidência nesse erro pode gerar uma multa, uma sanção ou alguma coisa um pouquinho mais relevante do que a primeira, e bater lá em cima, e o pessoal lá em cima vai falar assim, mas a gente não estava nem sabendo que a gente já tinha tido esse tipo de problema. Então, não conformidade e ação corretiva deve estar na tua listinha de relatos ali que o compliance vai fazer, seja periódico, se de forma periódica você vai conseguir fazer esse mapeamento, seja tempestiva se for um cenário como esse ali de uma notificação recebida de um órgão regulador, por exemplo. Então, em resumo, aqui o que eu quero te trazer de alerta para quando você pegar a ISO 37301 e ler isso aqui, ó, relatório de compliance. Pensa aqui, relatório de compliance, ele está muito mais ligado a relatos de compliance do que um relatório periódico de prestação de contas. Conseguiu perceber agora? Se você voltar aqui, ou se você pegar a tua 37.301 e ler de novo o que ele diz lá, dá um Ctrl F, joga relatório de compliance, e você lê tudo que a norma fala sobre relatório de compliance, você vai perceber que ele está muito mais relacionado a relatos periódicos ou tempestivos que o compliance define que vai fazer para a alta direção, corpo diretivo, outras funções ou áreas relevantes que precisam ter acesso àquela informação na empresa. Sacou? E um monte de gente come bola nisso aqui. Um monte de gente. Esse é o tipo de coisa que a bateção de cabeça nos ensina. Essa é a principal diferença de você aprender um conteúdo com quem tem experiência. Porque a gente bate o olho nessas coisas aqui, a gente consegue, ó, perceber esses detalhes que passam batido por muita gente. E aí o erro está justamente nesses detalhes. Eu comuniquei para a alta direção, mas eu não consigo recuperar essa informação, porque eu comuniquei isso verbalmente numa reunião, por exemplo, e não documentei isso de nenhuma forma. Aí talvez você fale assim, porra, Cris, mas você está dizendo então que se eu recebi alguma notificação e eu vou fazer uma reunião ali com a alta direção, eu não posso usar aquela reunião para já falar aquilo? Pode e deve, né? Contatos pessoais são sempre mais intensos. Mas uma vez que você fez isso, depois, ó, não seja trouxa. Proteja suas costas. Fala um e-mailzinho. Pessoal,
só formalizando, então, conforme eu conversei com vocês na reunião, a gente está tratando aqui de uma notificação que a gente recebeu da SUSEP por não ter enviado o relatório de cadastro de novos assegurados no mês de março de 2020. Já estamos aqui com a direção da área resolvendo, acreditamos que pronto, está documentado, está protegido, deu um send, aquilo ali está na caixa de e-mail de um monte de gente que interessa e na tua de enviados. Isso aqui está protegido contra alteração. Amanhã ou depois, se der uma merda danada e alguém puder falar alguma coisa, fala assim, não, a gente deu visibilidade para vocês, a gente fez um relato de compliance para vocês estavam sabendo desse negócio. Se essa segunda notificação já está dando multa para gente, não tem essa bacana de me falar que eu não estava sabendo de nada. Tá todo mundo sabendo de tudo aqui, tá bom? Então pensa nisso. Toda vez que você for ler uma norma, leia mais de uma vez e vai prestando atenção nessas sutilezas. Né? Ó, e o que ele está dizendo que você deve fazer? Você deve estabelecer, implementar e manter processos de relatos. Ele está dizendo que você tem que definir critérios. O que seriam os critérios? Né? Como eu posso fazer essa notificação? Em que prazo? Sabe? Vai depurando, sabe? Requisito a requisito que ele está colocando em cima dessa exigência. E vai se dando conta dessas sutilezas. Ó, por que ele está pedindo que não pode ser alterado? Porra, motivo óbvio. Porque aí quando ele fala que você tem que fazer isso de forma formal e que isso aqui não pode ser alterado, o que ele está fazendo é aumentando o comprometimento dessa galera aqui, de amanhã não poder falar que não sabia de nada, sacou? São essas sutilezas que fazem toda a diferença de quando você interpreta a norma nos pormenores de onde ela quer chegar. Qual é o objetivo dela ter pedido isso daqui, ó? Qual é o objetivo disso? Aumentar a exposição desse órgão diretivo, dessa alta direção sobre obrigações de compliance. Sacou? Vamos lá. E aí eu botei aqui, né? Em resumo, pense que o relatório de compliance está mais ligado a relatos de compliance do que um relatório periódico de prestação de contas. Aí a gente vai entrar num outro tópico lá da ISO, que é a análise crítica pela direção. Aí aqui a gente já está falando de algo mais periódico, mais denso, mais de fechamento de ciclo de trabalho, mais do que está aqui, ó. Aí a gente entra no que está aqui, no que você tem que fazer nesse momento aqui da tua jornada de trabalho. E aí o que eu estou colocando aqui para você, já para executar análise crítica pela alta direção, deverá haver uma prestação de contas sobre o desempenho do programa de compliance da empresa. Então não é simplesmente você fazer um relato e falar, ó, chegou uma nova notificação, olha, chegou uma nova denúncia aqui na empresa. Não é só isso. É você pegar e falar, olha, ano passado nós recebemos 10 notificações, esse ano nós recebemos 15. Pô, isso significa uma piora ou uma melhora? Por que a gente recebeu 15 agora? Porra, porque agora a gente tem uma base de clientes muito maior. Então, esses 5 a mais é até razoável, porque a gente implementou processos novos, a gente implementou produtos novos, ou não, é furada total. Nada aconteceu que justifique esta porra, a não ser negligência de quem está enviando esse negócio. Então, é essa prestação de contas, né? E essa análise que você faz, que você leva para a alta direção para que ela faça uma análise crítica em cima de todas essas conclusões das ações que foram feitas naquele período. Sacou a diferença? Eu não simplesmente notifico, eu não faço um relato. Ó, chegou, aconteceu, tá isso, o número é esse e tal. Eu dou contexto do que aconteceu, dos resultados que foram alcançados, considerando todo o sistema e não iniciativas avulsas. Sacou? E aí ele fala o seguinte, ó. Análise crítica pela direção, generalidades. E aqui, ó, mais uma coisinha que eu chamo a atenção para você. Embora ele fale direção aqui, e aí se você for olhar na parte de direção da empresa, pensa que direção aqui são as lideranças da empresa, quando ele dá a definição, ele fala em órgão diretivo e alta direção. Ó, as duas castas mais altas da empresa, tá? Então, ele começa falando de direção e depois ele fala de órgão diretivo e alta direção, que é quem de fato, a quem se aplica de fato isso daqui, tá? Então, também houve aqui uma má adequação desse título, tá? Ainda mais que ele define o que é direção. Mas vamos lá. O órgão diretivo e a alta direção devem analisar criticamente o sistema de gestão de compliance da organização a intervalos planejados, ou seja, não são mais aqueles relatos que eu faço, não, para assegurar a contínua adequação
suficiência e eficácia. Ou seja, aqui é onde você define que, olha, semestralmente ou anualmente, nós teremos um ritual. Pensa em ritual mesmo, vou à missa todo domingo, isso é um ritual. Nós teremos um ritual onde o compliance ou um comitê, enfim, a estrutura de compliance que você tenha, vai ter uma reunião com a alta direção, com o órgão diretivo da empresa, se ela tiver, de apresentação de resultados. E aí esses resultados é tudo aquilo que é o que gerou valor para a organização, é a análise do resultado considerando todo o sistema, tá? Para aí sim a alta direção falar melhorou, piorou, onde é que a gente tem que investir, onde é que a gente pode poupar, enfim. Para aí sim, garantir a adequação, suficiência e eficácia. Tem algum momento que fala assim, bacana, não dá mais para a gente trabalhar de forma manual na gestão de documentos. Olha o que a gente tinha de gestão documental, olha o que a gente tem agora por conta de todas essas ações que a gente fez. Então, agora a gente controla todas as atas de reunião relevantes da empresa, então a gente controla toda a documentação de inovação de produto, a gente controla todas as políticas, a gente controla tudo isso. Cara, é humanamente impossível de fazer isso de maneira manual, então a gente precisa aqui, adequar. A gente precisa agora, de repente, contratar um sistema de gestão de documento para garantir a eficácia do sistema como um todo. E aqui, nessa análise global, da mesma forma que eu te falei que nem todo o indicador que vai gerar, que vai se conectar com as ações do compliance, vai estar dentro do compliance, aqui nessa análise crítica entram outros números também. Por exemplo, você vai levar esses números para a alta direção do trabalho executado pelo próprio compliance, por auditorias internas e externas. Então, imagina o seguinte, durante esse ciclo de trabalho, além de todo o trabalho que o próprio compliance fez, a auditoria interna também fez alguns trabalhos e identificou riscos de não conformidade. Está lá no relatório de auditoria. Não foi nenhuma auditoria específica em cima do programa de compliance. Foi uma auditoria lá nas demonstrações financeiras. Mas lá no relatório final da auditoria, tem riscos de não compliance, tem riscos de não conformidade apontados lá. Isso tem que ser objeto desse resultado que você apresenta para a alta direção. Houve uma consultoria lá no RH que apontou o descumprimento de algumas obrigações trabalhistas. Não compliance na veia. Isso tem que ser capturado também como resultado para apresentação da alta direção. Não à toa, lá na 37.301, diz que todo mundo é responsável por todo o pessoal, né, essa expressão que se usa, todo o pessoal é responsável por comunicar ao compliance riscos de não compliance, riscos de não conformidade. Então, se o RH fez uma consultoria lá em cima de obrigações trabalhistas e recebeu um relatório bombástico, é obrigação dele chegar no compliance e falar, compliance, tirei nota vermelha, tá aqui, tô te dando visibilidade do resultado do nosso relatório, porque tem um monte de coisa aqui que resultou em descumprimento de obrigação e vocês precisam saber disso, porque são vocês que fazem essa avaliação de riscos de não compliance, não conformidade para a alta direção. Beleza? Então, você tem que trazer esses outros resultados que aparecem na empresa como um todo. Resultados de pesquisa de percepção da cultura de compliance da empresa, enfim, tudo que gera informação que indique possibilidades de não compliance ou não conformidade da empresa deve ser objeto dessa prestação de contas para a alta direção. Porque é isso que vai promover a análise crítica para adequação, suficiência e eficácia para melhoria contínua. Então imagina, você pegou ali o relatório da consultoria do RH, tinha um monte de apontamento ali de não compliance e de riscos de não conformidade nas obrigações trabalhistas, você levou isso para a alta direção falou assim, compliance, vocês precisam ficar de olho nesse negócio, porque a galera do RH é super zoneada, vocês precisam ficar de olho nisso para ver se de fato eles vão resolver esses negócios todos. Né? A gente quer que vocês olhem isso. Ou seja, riscos de compliance trabalhista não estava nem no teu radar nesse ano, não entrou no teu mapeamento, por algum motivo não entrou, não foi indicado inicialmente como relevante. Agora que teve um diagnóstico de uma consultoria externa, vocês com análise crítica entenderam que o compliance tem que atuar como área imparcial e isenta para garantir que aqueles projetos de adequação de fato vão sair do papel e o RH vai resolver todos esses gaps, todos esses riscos de compliance e não conformidade que ele tem.
Sacou como é que é a dinâmica? É dessa análise crítica que você gera grande parte dos temas que vão ser os assuntos do teu próximo planejamento de trabalho. Por quê? Você vai identificar o que funcionou, né, e pode até ser melhorado, o que não funcionou e precisa ser modificado e o que não foi nem visto, mas alguma outra ação da empresa mostrou que isso aqui agora precisa estar no radar do compliance nesse próximo ciclo de trabalho. É isso, é exercício. Cris, e se a gente não conseguir identificar tudo? Isso vai acontecer, é o padrão, tá? A gente nunca consegue olhar todos os riscos da empresa. A gente olha o que grita e o que grita aparece. Você pode ter certeza disso, tá? O que é alto, o que está crítico aparece e a gente olha. Mas a gente nunca consegue olhar tudo, nenhuma auditoria consegue olhar tudo, nenhuma área de controles internos consegue olhar tudo, nenhuma área de risco consegue olhar tudo. Isso é a máxima. Qualquer teoria que você leia, estude sobre riscos, vai te descansar, vai te dar um sono tranquilo falando isso. Você nunca consegue identificar todos os riscos, muito menos tratar todos os riscos. O objetivo desse processo de avaliar riscos é justamente você identificar o que é mais gritante dentro de uma organização. E o que é mais gritante, como a própria expressão já diz, grita, né? Aparece. Aí você fala assim, tá bom, Cris, mas não tem uma listinha, né? O pessoal é muito angustiado com isso, né? Mas não tem uma lista de coisas que eu tenha que necessariamente verificar e colocar nessa prestação de contas? Tem, a própria ISO 37301 fala sobre isso aqui, ó, no item 9.3.2, entradas para análise crítica pela direção. Ó, a análise crítica pela direção deve incluir a situação das ações das análises críticas anteriores feita pela direção. Então, pega lá ano passado, como é que foi a análise anterior? A gente tratou as conclusões que a gente chegou da necessidade de melhoria ou de incrementação no programa de compliance, a gente tratou esse ano, né? Então faz esse comparativo, né? O que a gente se comprometeu lá no ano passado, a gente fez. Quais foram as mudanças e questões externas e externas que sejam pertinentes para o sistema de gestão de compliance? Cris, que porra é essa? Imagina o seguinte, imagina que o teu canal de denúncias explodiu no segundo semestre desse ano. Aí você fala, cara, aí você começa a tentar buscar a causa raiz, né? Porra, o que justifica ter explodido, né? Por que aumentou, né? A gente não fortaleceu comunicação, a gente não fez nada do que a gente fez justifica esse negócio ter explodido no segundo semestre. Mas aí teve um fator chamado turnover. A rotatividade da galera foi imensa. A empresa fez um layoff, né? Uma demissão em massa no primeiro semestre, e aí as coisas melhoraram um pouquinho, né? E ela recontratou um monte de gente no segundo semestre. E aí veio um monte de gente nova, um monte de gente aí que uma cultura diferente. Nós somos uma empresa mais conservadora, eles trouxeram uma galera mais visionária. E a gente começou a ter um monte de conflito, por exemplo, aqui dentro. E isso pode ser uma das causas raiz desse aumento de denúncias no canal. Ou não, olha, a empresa implementou um projeto de diversidade aqui dentro sem fazer um trabalho de base. E essas denúncias estão vindo predominantemente desses recortes sociais, que a gente tem percebido, que a gente percebeu que aumentou os casos de racismo. Coincidentemente, foi logo depois no programa de vagas afirmativas que a empresa abriu, e aí contratou um monte de pessoas negras, né? E essas pessoas entraram sem que a gente fizesse ali um trabalho de coaching com essas lideranças, né? Sobre expressões racistas, sobre tratamento, sobre letramento racial de uma forma geral. A gente não vê nada. Ou seja, a gente não preparou ali o espaço para receber essas pessoas de forma que elas de fato se sentissem incluídas. Então isso pode ser um indicador, que tudo indica, né, pela análise, pela depuração dos casos que entraram no canal, e indica que isso pode ter sido uma mudança interna que é pertinente para o sistema de gestão de compliance. Isso bagunçou aqui o sistema de alguma forma, isso mexeu na nossa cultura, isso mexeu em coisas que já estavam aparentemente bem resolvidas, solidificadas, que a gente só dava uma manutenção. Então a gente percebeu que, ano que vem a gente vai ter que dar uma refortalecida em coisas que a gente achou que já tinha superado, porque o contexto interno da organização mudou, sacou? Da mesma forma, questões externas. Então, por exemplo, a gente tem aí, toda a agenda ESG de governança, responsabilidade social, responsabilidade
ambiental cada vez mais forte na cabeça da galera, né? Então, tem uma questão externa acontecendo que afeta o nosso negócio, porque a gente está numa indústria altamente poluente, a gente está numa indústria que a gente usa muito recurso, matéria-prima natural, e a gente tem que rever essas formas de produção, porque tem uma questão externa aí, ó, que está batendo na nossa porta e a gente não pode ignorar. Ou outra questão externa, olha, a gente teve uma pandemia que demonstrou a viabilidade do trabalho em home office. E aí sabe o que está acontecendo? A gente está perdendo muito colaborador para empresa estrangeira, porque né, a pessoa trabalha de casa, então ela pode trabalhar ganhando em dólar. E a gente está perdendo muita gente por conta disso. E a gente está perdendo muita gente, o turnover da empresa aumenta. E se ele aumenta, naturalmente ele afeta a minha cultura, porque eu estou trazendo gente nova. E essas pessoas vêm imbuídas de culturas que ela tem ali da vida dela, da vida pessoal. Então a gente precisa fortalecer as iniciativas em cima de comunicação e treinamento, tudo aquilo ali que está nas caixinhas de cultura de compliance, por exemplo. Pensando em coisas bem radicais de contexto externo, né? A própria política, olha, mudou o tipo de governo, a gente tinha um governo mais de direita, agora a gente tem um governo mais de esquerda, e naturalmente a tendência é que alguns grupos sociais tenham mais voz, e isso pode trazer à tona ali alguns temas que antes estavam mais adormecidos e agora fiquem mais sensíveis aqui dentro da empresa, e a gente precisa estar mais atento a isso. Então é possível que a gente tenha aí uma modificação de legislação trabalhista, a gente pode ter alguns movimentos que indiquem tendências para a gente ou que já provocaram modificações, que isso mexeu no nosso sistema de gestão de compliance como um todo. Ou no aspecto regulatório, por exemplo. Caramba, nosso órgão regulador esse ano foi um telecat de produção de normas. Saiu coisa pra caramba, sabe? Foi uma virada de chave que ele deu ali. Ele atualizou um monte de coisa e isso desencadeou um trabalho que a gente não tinha planejado inicialmente, porque não existia a perspectiva de tantas novas normas saírem nesse período. Isso impactou o sistema de gestão de compliance da empresa. Enfim, mais uma vez eu te falo, é todo um contexto interno e externo que você olha para buscar fundamentação para os resultados das ações ou das afetações que provocaram no sistema de gestão de compliance como um todo, sacou? Então é quando você consegue fazer essas leituras mais intercaladas, que é o grande conceito no sistema de gestão, né? Cada caixinha daquela que você vê no mapa, ela afeta alguma outra ou várias outras que estão ali. Então é quando você consegue fazer essas conexões que de fato você dá robustez para o negócio. Você não é só a pessoa arinha que faz treinamento, não. Porra, quando eu faço treinamento, eu causo um monte de impacto na empresa e um monte de coisa na empresa. As minhas comunicações, elas geram um monte de impacto na empresa. Um monte de coisa que acontece na empresa provoca, afetam as iniciativas do compliance. E essa leitura global, holística, que você leva lá para cima para a análise crítica da alta direção, para ela buscar essa adequação, suficiência e eficácia, sacou? Vamos ver mais uma aqui, ó. Mudança nas necessidades e expectativas das partes interessadas que sejam pertinentes para o sistema de gestão de compliance. Então, imagina o seguinte, vamos supor que a empresa tem um monte de parceria comercial, tá? E aí essas parcerias comerciais, porra, estão ali, ó, o programa de compliance delas está muito mais acelerado que o nosso. E aí, na renovação contratual, eles começaram a ser muito mais diligentes. Eles começaram a ser muito mais exigentes nas cobranças que eles fazem com a gente. Então, mudou a expectativa e necessidade dessa minha parte interessada e isso afeta o sistema de gestão de compliance da empresa. Então, a empresa tem que falar assim, bacana, olha só, a gente vai precisar melhorar as nossas políticas, a gente vai precisar melhorar a gestão de terceiros que a gente faz, porque esse parceiro comercial aqui, ó, essa marca de roupa bacana que compra peças da gente, está querendo saber o que a gente faz com a cooperativa de costureira que a gente contrata para produzir essa roupa aqui, ó, que a gente etiqueta com o nome dela. Aí agora a gente tem que, olha, para o próximo ciclo de trabalho, a gente vai ter que aumentar a diligência que a gente tem em cima dessas cooperativas de costureira que a gente contrata para produzir essas peças, porque ele que estampa a marca dele, ó, o mercado têxtil está tomando porrada ano atrás ano por conta de negligência de gestão de terceiros, porque essa terceirização até muito na ponta é super comum ter nesse mercado. Aliás, eu acho até que é um mercado que apanha pouco
dentro de compliance, mas enfim, isso é outra história. Mas isso é uma questão de mudança de expectativa das partes interessadas. A própria mudança de expectativa das pessoas colaboradoras, né? À medida que a gente conscientiza, comunica, se aproxima, faz mapa de gestão, entrega esse resultado para as pessoas gestoras, faz relato, ó, gente, os números são esses do canal, as novas normas que saíram são isso, foram essas daqui. Isso naturalmente muda completamente as expectativas que as pessoas da empresa têm em relação à empresa. Elas começam a esperar mais. Foi aquele exemplo que eu dei, né? As pessoas subirem no Cristo Redentor e encontrarem ali o caminho um pouquinho sujo, talvez para elas tudo bem, porque elas já têm como expectativa encontrar isso no Rio de Janeiro, né? Porque a gente tem a síndrome de vira-lata, volta e meia a gente encontra algumas notícias não muito bacanas, mas quando elas vão lá na Torre Eiffel e veem que lá está uma zorra, elas acham aquilo um absurdo, elas ficam completamente indignadas, né? E elas de repente postam isso, né? Gente, olha aqui o entorno da Torre Eiffel, cheio de porcaria pelo chão, cheio de lixo, isso é um absurdo. Ou seja, a expectativa das partes interessadas. Quanto maior a expectativa que essas pessoas têm, mais elas cobram do sistema de gestão de compliance da empresa, sacaram? Informações sobre o desempenho do compliance, incluindo tendências em não conformidade, não compliance e ações corretivas, resultados de monitoramento e medição, resultados de auditoria e oportunidades para melhoria. Isso aqui é mais óbvio impossível, né? Você tem que mostrar o desempenho das suas próprias ações, né? Então, além de você falar, ó, o que aconteceu lá fora, o que aconteceu aqui dentro que afetou, o que a gente teve de análise crítica lá no passado, a gente realmente se mexeu para mudar, né? Quais são as expectativas que mudaram, né? Seja nos nossos parceiros, fornecedores, órgão regulador, pessoas internas, enfim, partes interessadas de uma forma geral. A gente tem que dizer o que a gente fez, né? Então, o que a gente falou aqui, ó, o que estava no nosso pipeline aqui, o que a gente fez, o que a gente tinha de meta, de objetivo, qual foi o desempenho que a gente conseguiu alcançar, esse desempenho significa algo bom, algo ruim, tem alguma coisa que justifique esse mau desempenho ou que tenha fomentado esse bom desempenho, enfim, tudo que eu já falei aqui. E a análise crítica pela direção deve considerar a adequação da política de compliance. Aí fala, por quê, Cris? Por um motivo muito simples. Lembra que na política de compliance é quando você define o escopo, você define critérios, é onde pode estar os relatos periódicos de compliance que você vai fazer, é onde pode estar documentados os relatos tempestivos que você vai fazer, os critérios que vão ser utilizados. Enfim, o quanto mais você colocar na política como o sistema de gestão de compliance vai funcionar, atribuição de responsabilidade, por exemplo. Então, você tem que fazer essa análise crítica e falar, ela está adequada ou não. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum de acontecer é a gente esquecer, na primeira versão da política de compliance, de atribuir responsabilidade. E, porra, atribuição de responsabilidade em política é item obrigatório que você tem que colocar. Então, se você está lá na ISO 37301 dizendo que a direção é responsável pelo compliance dos temas que ela responde, que ela é responsável por fomentar com que o seu pessoal, as suas equipes, tenham comprometimento com o programa de compliance, com treinamento, com a porra toda. Que as áreas, que todo o pessoal tem obrigação, né, devem ser conscientizados sobre a obrigação de comunicar não conformidades e não compliance à equipe de compliance. Essa porra tem que estar na política. Se você não coloca isso na política, você vai viver batendo de frente com essa galera quando a encrenca aparecer e começar um barata-voo, comigo não está dentro da empresa. Então, inevitavelmente, você vai olhar para a política e você vai falar assim, a gente precisa ajustar a política. Esse critério não está legal. A gente disse que só vai fazer o relato do número do canal de denúncia uma vez por ano. E a gente percebeu que as pessoas não gostam, que elas queriam receber essa informação num período menor. Então, a gente vai trocar, a gente vai colocar isso semestralmente. Então, de 6 em 6 meses, a gente vai fazer aí um comunicado, um evento, alguma coisa, que a gente vai dizer os números do canal de denúncia para as pessoas inteiras da empresa. Ou a gente entendeu, a alta direção chegou e falou assim, galera, olha só, vocês estão mandando aqui para a gente, o sistema do canal de denúncia dispara para a gente toda nova denúncia que chega. A gente não quer saber disso não, a gente só quer saber, a gente quer que vocês façam uma triagem. A gente só quer saber quando for assunto relevante. Então, tá bom, vamos definir aqui. Vocês querem saber o quê? Fraude. Vocês querem saber o quê? Quando a encrenca envolver alguém aí da alta cúpula. Aí vocês querem saber? Então, tá bom.
Então, vamos redefinir a política. Então, pensa que quando você faz essa análise crítica, um dos objetivos dela é você olhar para a política e falar, vem cá, tudo que está escrito aqui, a gente está cumprindo? Tem coisas que deveria estar aqui e que não estão, que melhoram o sistema de gestão de compliance de alguma forma? Essa análise crítica que você tem que fazer. Tem que olhar a independência da função de compliance, né? Um tanto óbvio, né? O compliance ele conseguiu atuar nesse último período de forma independente, de forma imparcial, sem conflito de interesses, ele conseguiu ter acesso à informação, ele conseguiu ter autonomia de trabalho, ou ele foi bypassado, ele foi engolido pelas gerências que ignoraram. É um tipo de verificação que você tem que fazer. A extensão na qual os objetivos de compliance foram atendidos, né? Então, pensa, eu tenho um indicador, eu cheguei a 70%, minha meta era 100%. Por que que eu não, o que faltou desses 30%, né? Então, qual foi a extensão do atendimento desses objetivos, né? Por que que a gente não conseguiu, a que a gente atribui não ter conseguido atingir esses objetivos? Porque a gente foi atropelado por um monte de regulamentação novas e a gente teve que abrir mão de alguma coisa, a gente entendeu que de tudo que a gente tinha planejado, a gente suspender as comunicações do orgulho LGBTQIA+, da anticorrupção, era o que a gente tinha de alternativa, a gente trocou, a gente suspendeu aqui algumas comunicações para a gente ter estrutura aqui de pessoal para trabalhar em cima desses novos projetos de adequação. É isso, tá? A adequação dos recursos, né? Inevitavelmente você vai incorrer. Por que eles não conseguiram fazer isso? Porque a gente não conseguiu. A gente superestimou o nosso planejamento, a nossa capacidade produtiva, surgiu um monte de coisa no meio do caminho que a gente não conseguiu e a gente não conseguiu atender. E isso vai acontecer sempre, porque a gente trabalha de maneira tão enxuta que se a cada nova denúncia que acontece no canal, zoneia tudo que a gente tinha planejado, porque a gente tem que parar para fazer e a gente não consegue atender ao que a gente já tinha planejado. Então, quando você faz essa análise crítica de adequação dos recursos, você sai de uma reunião dessa falando, bem, então, das duas, uma, a gente vai se comprometer com planejamentos mais conservadores, mais realistas, dando mais espaçamento entre entregáveis, ou a gente vai ter como padrão a gente contratar sempre uma empresa terceira, um escritório para fazer investigações de denúncias que recebem, já que a gente identificou que esse é o grande gargalo que a gente tem, né? Todos os meses que a gente não conseguiu cumprir ali com as nossas rotinas, com o que a gente tinha planejado, foram meses que surgiram denúncias, porque é a mesma pessoa que faz, eu sou eu equipe, né? Então eu faço tudo sozinho, eu só tenho mais uma pessoa, e isso foi um ofensor para a entrega de resultados. Tá aqui. E aí, pensa, análise crítica, dei visibilidade para alta direção, então recorrentemente eu não consigo atender o meu planejamento e na apresentação de resultados, a baixa alocação de recursos tem sido apresentado como um ofensor para a entrega de resultados, para a melhoria do programa de compliance. E a empresa está crescendo para cacete e o compliance não cresce. Numa auditoria, isso pode ser apontado como uma negligência da alta direção. Cadê o comprometimento da alta direção? Cadê a adequação do porte do compliance ao porte da empresa? Sacou? Nada é por acaso aqui. A adequação da avaliação dos riscos de compliance. Aí, lembra que eu falei para você que a grande dificuldade de você avaliar risco é você estabelecer critérios, né? E é difícil. Você vai colocar critério, aí você vai começar a avaliar, aí você vai, quando joga isso no mapa de calor, ou até mesmo na tabulação ali da tua planilha, você vai falar assim, porra, engraçado, a gente está ficando com tanto risco alto. Cara, se você fica com muito risco alto, reavalia teu critério. Porque nenhuma empresa vai tratar 50 riscos altos. Não vai. Esquece, não vai. As empresas tratam 10, tratam 15 no suor, a depender da estrutura que você tem ali de pessoas na área de compliance. Então, você tem que rever esses critérios. E em um momento que você pode rever, pode ser inclusive na análise crítica. Falar, olha, a gente entendeu que os critérios de avaliação de risco que a gente trabalhou esse ano estão muito rigorosos, né? A gente está acabando tendo um número de riscos altos muito, muito grande, e o que inviabiliza. Então, a gente precisa refinar esse critério para que, de fato, do que está sendo considerado alto, a gente pegue o que é mais alto, que é extremo, que é máximo, que aí a gente consegue fatiar e comer essa fatia, né? Então, imagina, né? Você pega um pedaço de bolo desse tamanho, você vai conseguir comer? Não, mas se você for cortando ele em fatias, você come ele todinho, concorda? É mais ou menos essa linha de raciocínio. A eficácia dos controles existentes e os indicadores de desempenho, né? Então, literalmente,
De que forma eu controlo e se isso reflete no meu indicador de desempenho. A comunicação das pessoas que levantam preocupações, das partes interessadas, incluindo retroalimentação e reclamações. Ou seja, aqui é canal de denúncias na veia, tá? Então, assim, o quanto que a gente engajou as pessoas a reclamarem, se de fato essas reclamações vieram, quais foram as causas raízes dessas reclamações, como a gente conseguiu atuar em cima dessas causas raízes, a gente conseguiu de fato eliminar a causa raiz, a gente só mitigou a causa raiz, né? Então é toda essa leitura do canal, do que chegou no canal de denúncia. O canal de denúncia, ele é um mecanismo de controle detectivo, mas que deve ser puxado para o preventivo. Se você pegar aí na literatura, você vai ver que ele é sempre classificado, na maioria das vezes ele é classificado como um controle detectivo, né? Então a merda aconteceu, alguém vai lá e denuncia. Eu particularmente não gosto dessa tese, por isso que eu não gosto do nome denúncia, né? Já falei isso algumas vezes, vou falar de novo para fixar na tua cabeça e botar essa pulga na tua orelha. Eu não gosto desse nome denúncia porque você não denuncia algo que está para acontecer. Você denuncia algo que aconteceu. Aí, de fato, o canal vai ser sempre um controle detectivo. Mas essa é a melhor função dele? Obviamente que não. Eu queria que ele fosse um preventivo. Eu quero que as pessoas se sintam encorajadas a utilizar o canal antes mesmo da merda acontecer. Quando elas estiverem sentindo no radar, isso vai dar merda, tem merda acontecendo, o pessoal está pesando a mão, o pessoal está falando gracinha, essa liderança que entrou tá com poder lá na última ponta do cabelo. Então, de maneira preventiva, ela já acenda esse sinal de alerta, ela utiliza esse canal de comunicação para falar, olha, toda aquela parte de respeito, de combate à corrupção, de eliminação de conflito de interesses que está escrita no código, não está sendo praticada aqui na minha área, não está sendo praticada na área X pela pessoa Y, porque eu tenho percebido alguns comportamentos que eu acho que vocês deviam ficar de olho. Aí sim você tira ele da esfera do detetivo, quer dizer, ele nunca vai deixar de ser, né? Mas você traz ele mais como uma característica também de controle preventivo, que aí sim ele gera muito valor para o sistema de gestão de compliance, né? A gente não pode esquecer que o foco do trabalho do compliance é sempre prevenir problemas para a empresa. Prevenir que ela não cumpra alguma obrigação, prevenir que ela descumpra por alguma falha de processo, falha humana ou fraude, né, desvio de conduta de uma maneira geral. Então, o foco é sempre esse. Então, essa retroalimentação e reclamações é um pouco disso, né? De que forma a gente tira valor do que foi relatado ali no canal, né? De que forma a gente melhora processos, melhora controles, melhora relacionamentos com o que foi relatado ali no canal. Também deve ser considerado na análise crítica pela direção as investigações, né? Mais óbvio, impossível, né? Então, se eu estou recebendo um monte de reclamação ali, um monte de relato no canal, em algum momento eu tenho que dar essa visão do todo para a alta direção. Olha, recebemos 100, 20 foram improcedentes, outras 30 foram insuficientes, as outras que a gente investigou foram procedentes, tantas a gente aplicou essa medida, tantas a gente aplicou outra medida, tantas foram essas motivações, a causa raiz foram essas, dessas causas raiz aqui, essas a gente conseguiu tratar, essas a gente conseguiu só mitigar, essas estão em tratamento ainda. Então é você dar o resultado de tudo que foi apurado, o tempo de apuração, a gente está conseguindo manter um tempo de apuração razoável, ou está horroroso, e aí está horroroso porque a gente não tem recurso, a gente precisa olhar para essa parte de recurso para melhorar isso daqui, porque se a gente não melhora isso daqui, todo o nosso discurso de cultura de compliance vai para o beleléu, porque de que adianta eu ter um código, incentivar, fazer comunicação, treinamento, fazer essa porra toda, se na hora de apurar, eu demoro 3, 4 meses, 5 meses para apurar uma denúncia, uma reclamação de um funcionário, né? Eu deixo ele ali 3, 4 meses angustiado, esperando um retorno, com medo de retaliação, não encerro o problema com ele, né? Claro que, Cris, isso significa que eu não posso demorar? Tem casos e casos, gente. Tem casos que a coisa é complexa mesmo. O que você não pode é não dar satisfação a quem fez a denúncia. Isso você não pode, né? Então, você tem que minimamente manter a pessoa informada de que a coisa está sendo olhada, de que a coisa está sendo apurada, mas que realmente é complexo, mas que realmente precisa ser feito com cautela, justamente para proteger a confidencialidade, proteger
o sigilo da pessoa que está envolvida ou das pessoas que estão envolvidas, enfim. E, por último, a eficácia do sistema de notificação. Então, lembra que lá em cima ele disse que a organização deve estabelecer quais são as notificações, quais são os relatos e processos para fazer os relatos periódicos tempestivos? A gente tem que, em algum momento, falar, olha, tudo que a gente disse que ia relatar, todas as comunicações, todos os follow-ups que a gente se comprometeu a fazer, a gente está fazendo. Ou seja, a gente está mantendo a organização informada sobre os seus riscos de compliance e não conformidade. Tão simples quanto isso. Seguindo aqui, né, no 9.3.3, no resultado, isso aqui está tudo na ISO, tá? O que está aqui em itálico. Está tudo na ISO, tá? Trouxe para cá porque eu sei que muita gente, nesse primeiro momento, não vai ter a norma, então já fica aqui tudo que eu estou trazendo de contexto para essa aula, eu coloquei aqui nesse material para você ter como fonte de consulta. Mas a ISO 37301 é um materialzinho que você precisa ter, tá? Se programa para adquirir assim que você puder. Resultado da análise crítica pela direção. Os resultados da análise crítica pela direção devem incluir decisões relacionadas às oportunidades de melhoria, né? Então, assim, considerando minimamente isso daqui. Isso aqui é mínimo, tá? Pense que você pode incrementar com tudo aquilo que gere valor para aqueles objetivos que estão aqui, ó. Tudo que foi feito que gera valor para alcançar esses objetivos aqui, ó, deve ser objeto desse relato. Mas a 37.301 dá esse rolzinho aqui, então se você se limitar a isso daqui, você já vai estar cumprindo a tabela. Então você tem que identificar essas oportunidades de melhoria contínua, né? Dentro do que eu faço, tá bom, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, isso tem que ser considerado. E quaisquer necessidades de mudança no sistema de gestão de compliance. Então, eu preciso mudar meu sistema de notificação. Cara, vocês estão mandando notificação demais, tem coisa que é desinteressante, muda. Não, vocês estão. Eu fiquei sabendo pela rádio corredor de uma coisa que eu queria ter sabido antes, muda. Ah, os recursos não estão adequados, muda. A política não está adequada, muda. A independência da função de compliance não está sendo respeitada. O que precisa ser feito para que isso aqui seja cumprido? Ah, de repente, uma forte comunicação do CEO da empresa dando ali uma porradinha em todas as lideranças para dar espaço e dar atenção para o time de compliance, resolve, enfim. Mudanças no sistema de gestão de compliance como um todo que façam com que ele melhore. E aí, uma outra coisa que eu destaquei aqui, ó, informação documentada deve estar disponível como evidência dos resultados das análises críticas pela direção, por exatamente aquele motivo que eu já te falei. Relatório e essa exigência de que o que você mostrou para a galera lá de cima e qual foi as conclusões que a galera lá de cima teve, isso gera o efeito bunda na janela da alta direção. Isso gera um comprometimento formal, documentado da alta direção com o programa de compliance. Então, quando a 37.301 diz que você tem que comprovar, né, expressamente esse compromisso com a alta direção, a análise crítica talvez seja a forma mais comprometedora que você tem de comprovar esse comprometimento. Você fez o seu trabalho, você apresentou o resultado desse trabalho lá para cima e você deu todos os subsídios necessários para que a empresa fizesse essa análise crítica aqui, ó, e principalmente, isso estoura aqui, ó, fizesse a adequação necessária de recursos para que você promova a melhoria contínua. Beleza? Então, quando está aqui, aliás, em todos os lugares da ISO 37301, sempre que aparece informação documentada, isso deve estar como informação documentada. Informação documentada deve estar disponível como evidência. Isso aqui nada mais é do que uma exigência para evitar o efeito de eu não sabia disso, tá? Então, no final do dia, pensa o seguinte, o compliance vai trabalhar com dois tipos de prestação de contas. Os relatos de compliance, né? Então, é esse conjunto de relatos que você vai estabelecer e você vai criar processos automatizados ou manuais para manter essas comunicações para as áreas, pessoas pertinentes para cada uma delas. E aí eu disse o seguinte, esse tipo de atividade protege o compliance, te protege, né? Então ninguém vai poder dizer que não sabia, que não estava sabendo, que o compliance avisou em cima da hora, enfim. Então no final do dia isso aqui mais te protege que qualquer outra coisa. E a apresentação de resultados para análise crítica, que nada mais é do que um aumento da exposição
com a intenção de buscar mais comprometimento da alta direção, porque ela não vai poder dizer que não sabia do que estava acontecendo, sacou? E tudo isso pode ser feito em forma de relatórios, comunicados, apresentação, dashboards, enfim, não interessa a forma criativa que você vai buscar para fazer esses relatos ou para fazer esses relatórios de apresentação de resultado para análise crítica. O importante é que eles sejam uma informação documentada, como já estava escrito em 2 espaços aqui. Uma, de que aqueles relatos não podem ser passíveis de alteração, quando ele fala de relatos, e o outro que ele diz que esse relatório de análise crítica tem que estar constando como informação documentada. Aí você pode falar assim, mas Cris, você está dizendo então que eu fui lá, fiz uma apresentação de resultados para a alta direção, e aí, o que é análise crítica? A análise crítica não é a tua apresentação de resultados, tá? A análise crítica é o parecer da alta direção. E aí, o que acontece na vida real? Você foi lá, fez aquela apresentação, durante a apresentação já rolou todo um debate ali do que eles concordaram, discordaram, do que eles acharam. Nesse momento é a hora que a liderança do compliance já tenta ali chuchar aquela adequação de recursos, já tenta colocar ali uma previsão de necessidades para o próximo ciclo de trabalho e já tenta de alguma forma ali buscar ali um ok, um comprometimento da alta direção, né? Então é a hora que a gente diz o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente precisa melhorar e o que a gente precisa fazer para o ano que vem e o que eu preciso para conseguir fazer isso. Então é um ótimo momento para você já pegar esse comprometimento daquela alta direção que está ali assistindo aquilo tudo. Mas na vida real o que acontece é o próprio compliance redigir ali da mesma forma que tem lá no Código de Conduta, tem uma mensagem do presidente, que na maioria das vezes somos nós que escrevemos, e o presidente olha, não, tá bonito, do jeitinho que tá aqui eu vou assinar, ou a área de marketing, a área de comunicação escreve, e a galera lá de cima só assina, ou a relatório de análise crítica na vida real funciona da mesma forma. Você acaba ali fazendo uma ata de reunião, né, de tudo que foi debatido, de tudo que foi concluído, do consenso que aconteceu. Você faz esse texto, seja ele como ata de reunião, seja como um incremento, ali, última página do relatório de prestação de contas, e você documenta isso de maneira bonitinha, guarda isso de maneira que você garanta a confidencialidade dessa informação, a integridade dela, ou seja, nem todo mundo vai ter acesso, só vai ter acesso quem precisa, a integridade dela, ou seja, ninguém mexe, ninguém altera mais no que está escrito ali, fechou, está assinado, está encerrado o assunto, e a disponibilidade dela, ou seja, se daqui a 5 anos eu precisar recuperar esse documento, eu consigo recuperar esse documento que está guardadinho, bonitinho, seja numa pasta na rede, seja num sistema de gestão de documentos, beleza? E aí o que eu quero te dar de sinal de alerta? Considerando que isso vai ser uma informação documentada, a gente não pode esquecer que a gente precisa ter cuidado do que a gente documenta, né? Porque é óbvio que a gente trabalha com ética, a gente quer melhorar o programa de compliance da empresa, mas a gente precisa ter cuidado com as palavras para que elas não sejam potencializadas na sua interpretação de maneira que prejudique a empresa mais do que ela merece, vamos dizer assim. Então imagina o seguinte, você fez lá todo um mapeamento em cima de processos que suportam LGPD e você identificou um monte de vulnerabilidade. Uma coisa é eu botar assim, alta exposição a vazamentos de dados, os controles são completamente inexistentes, as pessoas não conhecem as suas obrigações perante a LGPD, blá, blá, blá. Ou você pode falar assim, identificamos ineficiências nos processos de controle que suportam a segurança do ambiente de tecnologia, Percebe? É uma maneira mais sutil de você escrever. No final do dia você vai estar falando a mesma coisa. Só que a forma como você fala, você não expõe a empresa, não provoca exposições desnecessárias para a empresa, de modo que aquela frase infeliz que você colocou ali aumente a porrada que a empresa pode tomar. Então a gente precisa tomar esse cuidado para não aumentar a exposição da empresa e a gente precisa tomar esse cuidado porque se a gente levar frases muito contundentes assim, ó, para a alta direção, quem vai tomar a porrada é você, né? A empresa não. Antes da empresa tomar a porrada, você toma. Você fala assim, você é maluca de botar um negócio desse?
Como é que você coloca um negócio desse? Justifique isso. E aí sabe o que vai acontecer? Se a alta direção falar assim, tá tão feio assim, chama a fulana que responde pelos controles da LGPD. Quem é a DPO aqui? Chama a fulana aqui agora, na mesa aqui. Chama aqui pra gente falar. Isso acontece, né? Aí chama a DPO lê aquilo ali e fala assim, pô, mas que isso? A coisa não é desse jeito. E aí começa a justificar ali um monte de coisa e na maioria das vezes a tendência é a alta direção considerar muito mais as explicações daquela pessoa ali do que a frase nervosa que você colocou lá em cima. Até porque, como aquela pessoa ali é especialista naquele assunto, se ela não concordar com aquela frase nervosa que você colocou lá, ela vai quebrar suas pernas na frente da alta direção da empresa. Beleza? Então, toma cuidado com as expressões, com o texto que você escreve esses relatórios, que você apresenta esses resultados, para não potencializar a exposição que a empresa vai ter, caso ali ela seja questionada por aquele vacilo, por aquela não conformidade que ela vai ter. E aí, seguindo aqui, para que serve a análise crítica? Por um motivo um tanto óbvio, né? Você analisa uma coisa para você melhorar. Se você tem um monte de coisa que você ainda não faz, você precisa fazer, e tem um monte de coisa que você pode melhorar, você precisa fazer essa análise crítica. E aí, entrando ali para o último tópico da parte de obrigações, requisitos da ISO 37301, a gente tem o tópico 10, que é de melhoria, e que fala que a organização deve melhorar continuamente a adequação, a suficiência e a eficácia do sistema de gestão de compliance. Ou seja, chama a tua atenção aqui para o continuamente, né? A suficiência, a eficácia, ou seja, isso é cíclico. Ele traz aqui a não conformidade e a ação corretiva, dizendo que, ao ocorrer uma não conformidade ou não compliance, a organização deve reagir à não conformidade ou ao não compliance e, como aplicável, tomar ações para controlá-la e corrigi-la e lidar com as consequências. Ou seja, você está percebendo que a própria 37.301, ela traz a possibilidade, e é real, das empresas terem não conformidade e terem não compliance. Ela está falando assim, bacana, tudo bem você não ter não conformidade, não compliance, desde que você, havendo não conformidade, não compliance, você tome ações para você corrigir essa não conformidade, para você corrigir esse não compliance, né, para você promover a adequação e você compre o barulho, bacana. Você lide com as consequências desse não compliance. Tá contigo. Tem multa, paga a multa. Tem suspensão temporária do serviço? Tá, o serviço está suspenso. Tão simples quanto isso. Tá? Então, essa possibilidade é real e compreendida pela própria 37.301, tanto que está aqui de maneira expressa. Então, além dela reagir à não conformidade ao não compliance, ela também deve avaliar a necessidade de ação para eliminar a causa da não conformidade ou do não compliance, ou ambos, a fim de que não ocorra novamente ou ocorra em outro lugar. Ou seja, é o que eu sempre falo, a empresa ela pode errar sempre. A empresa pode ter não conformidade? Sempre. Pode ter não compliance? Sempre. O que fica feio é reincidência. Reincidência, meu amigo, vou te falar, é muito difícil de você se defender. Então, você teve uma auditoria, tomou porrada em obrigação contábil. Você teve auditoria e você tomou porrada em controle de tecnologia, em cima de LGPD, em cima de obrigações trabalhistas, em cima de segurança ocupacional, em cima de obrigações regulatórias. Então, vai lá, você não mandou o relatório de cadastro lá para a SUSEP, você não mandou 1, não mandou 2, não mandou 3, não mandou 4. Vai ter uma hora que vai dar ruim. Vai dar ruim. Por quê? Você já sabe que tem um problema, você já sabe que tem um furo nesse processo, por algum motivo o envio desse relatório não está acontecendo e você não está fazendo nada para resolver. Toda hora acontece a mesma coisa. Então, a negligência é muito difícil. Agora, a ocorrência de novas não compliances, novas não conformidades, ou que aconteça em outro lugar. Então, eu tinha isso na minha operação de Minas Gerais. Não tenho mais esse problema lá. Agora eu estou tendo na minha fábrica do Rio de Janeiro. Então, isso está acontecendo em outro lugar. Isso acontecia nessa área. Ali não acontece mais. Está acontecendo na outra. Ainda assim é razoável. A reincidência do problema é que fica muito ruim da gente justificar. E por último, né, ao ocorrer uma não conformidade ou não compliance, a organização deve implementar qualquer ação necessária para resolver,
analisar criticamente a eficácia de qualquer ação corretiva tomada. Então, beleza, a gente descobriu qual era o gap do processo que estava fazendo com que o relatório de cadastro não era enviado. Tá bom, acompanhe isso daí de alguma forma para você entender se aquele controle, ou se aquele ajuste no processo que você fez de fato resolveu, foi eficaz. E realizar mudanças no sistema de gestão de compliance, se necessário. Tão simples quanto isso. Ações corretivas devem ser apropriadas aos efeitos das não conformidades ou dos não compliance ou ambos encontrados. E, de novo, informação documentada deve estar disponível como evidência da natureza das não conformidades ou dos não compliance ou ambos e de qualquer ação subsequente tomada. Então, o que eu fiz para corrigir? Eu preciso documentar isso daí para que, se eu for questionada por ser reincidente, por exemplo, eu, inclusive, ter como me defender a empresa. Falar, não, peraí, sou reincidente nessa porra não, Suzep. Não, você volta e meia você deixa de enviar um relatório. Não, peraí, vamos lá, vamos com calma. Eu não te enviei o relatório de cadastro, a gente foi lá, mapeou o processo, identificou qual era o gap, resolvemos, botamos controle, tá tudo bonitinho. A gente nunca mais deixou de enviar esse negócio. O que você tá me falando agora é que eu não tô te enviando a relação de sinistros. Ok, tá bom? Não tá péssimo, mas eu não tô sendo reincidente. Eu tô falhando num outro processo que eu tenho aqui na minha empresa, sacou? Então, quando você tem essa informação documentada, você tem como recuperar ela de maneira que você, inclusive, defenda a empresa ou que essa documentação aumente ali a exposição da empresa, porque vai demonstrar uma negligência dela em determinada obrigação. Tão simples quanto isso. E seguindo aqui, para avaliação da eficácia do programa de compliance, deve haver indicadores de monitoramento que incluam. Eu extraí esse trecho aqui, do item A9 da avaliação de desempenho. Tudo que você tem na ISO com esse Azinho na frente é a parte de orientação de uso. Então, aqui não é obrigação, tá vendo? Aqui é orientação. O que ela pode utilizar para mostrar indicador de monitoramento do sistema de gestão de compliance, tá? Quando você tiver a tua norma, ou se você já tem, você vai ver que tem a parte de requisitos, né, que é sempre 1.0, 2.0, né, vai até o 10 ali, e aí depois você entra num outro bloco da norma de orientações de uso, que é onde ele entra o convém que a empresa a empresa pode fazer, que são aqueles outros dois verbos que eu falei para você lá no inicinho do curso, que a ISO trabalha com 3 verbos, né? O deve, se tá deve é porque tem que fazer, e o convém e o pode. Então, o convém e o pode é sugestão, é orientação. Por isso que é uma norma de requisitos e orientações de uso, sacou? Ela traz obrigação e ela te orienta a como você pode cumprir aquela obrigação. Então, aqui em cima é um trechinho, né, que ele fala que a empresa deve incluir indicadores e ela, na parte de orientação de usos, ela diz quais podem ser esses indicadores. Então, a eficácia dos treinamentos, a eficácia dos controles, por exemplo, a amostra de resultado de testes. Então, olha, a gente implementou tantos controles, a gente monitora esses controles e o resultado dos testes é esse, a gente não tem encontrado erros nos testes, né? Tá tudo redondinho, encontramos esses erros e reagimos, consertamos, ajustamos o controle, enfim. Alocação eficaz de responsabilidades para o cumprimento das obrigações de compliance, a atualização das obrigações de compliance. Então, lembra aquilo lá da matriz obrigacional? Aqui, você vai ter isso aqui pronto se você trabalhar com a tua matriz obrigacional bonitinha, sempre atualizada. A eficácia no tratamento das falhas de compliance identificadas previamente, as situações onde as inspeções de compliance internas não são desempenhadas conforme programadas, ou seja, aquele teu planejado versus realizados não deu match, as análises críticas das estratégias de negócio comparados com os riscos de compliance para permitir atualizações apropriadas, enfim, então ele te dá aqui lá na parte de orientações algumas coisas que podem ser incluídas aqui como monitoramento, tá? E lá também na parte de orientações de uso, tem uma outra coisa que eu trouxe legal aqui para você, de retroalimentação para melhoria do programa de compliance. O que te gera insight? O que te gera input para você pensar em melhoria do programa de compliance para o teu próximo ciclo de trabalho? E ele te dá algumas fontes, né? Ele te orienta, né, quais são as fontes que você pode usar. Aí ele diz, as fontes incluem pessoal.
Por exemplo, por meio de canais de denúncia, canais de ajuda, retroalimentação, caixa de sugestão. Tem empresa que tem uma pesquisa que você recebe, né, toda semana, são umas carinhazinhas para você dizer se você estava feliz, triste, angustiado naquela semana, né? Eu não vou falar o nome aqui, senão eu acabo falando o nome do software. São estratégias de pesquisa de clima, né? Então, percebe como é que você pega um indicador lá do RH para você gerar insight para o programa de compliance? Então, RH, a gente disponibiliza aqui para as pessoas, todo final de semana, né, toda sexta-feira, a pessoa marcar ali qual é a carinha que representa aquela semana para ela. Você tem o levantamento desses resultados, né? Quantas pessoas colocaram que se sentiram tristes no último semestre? Quantas vezes elas se sentiram tristes? Será que esse sentimento está concentrado em alguma área? Né? Percebe como é que você começa a pegar um monte de informação que não necessariamente é uma pesquisa? Você usa um recurso que o RH já tem implementado na empresa para gerar um indicador que retroalimenta o programa de compliance da empresa. Se você percebe que tem um monte de gente sempre colocando uma carinha triste, uma carinha de cansada, uma carinha angustiada, né? Isso aconteceu pelo menos 3 vezes no trimestre. Então, pelo menos 3 vezes no trimestre, a gente teve um aumento ali nessas carinhas não felizes, nesse termômetro de sentimentos. E aí você faz uma depuração, tá? Você consegue depurar por área? Isso aqui, RH? Consigo. Vamos depurar por área. Caramba, a gente conseguiu identificar que isso está concentrado numa equipe. Isso está concentrado na equipe de vendas. E, curiosamente, essas carinhas mais angustiadas acontecem em fechamento de meta, né? Que naturalmente as pessoas estão mais estressadas, estão mais angustiadas. Mas isso também pode ser um indicador de uma liderança tóxica, que fica ali perturbando o cabeção, porque ameaçando as pessoas que elas vão ser demitidas se elas não baterem a meta. Então, isso pode ser um termômetro de problemas mais graves que acontecem ali dentro, de você ter a ocorrência de burnout. Será que a gente consegue pegar essa informação e depurar um pouco mais, né? Olha, a empresa oferece aqui um canal de terapia telefônica, né, em que os funcionários podem usar num dia que eles se sintam angustiados ou não. Será que isso não é um dado também que você consegue pegar aqui, ó, a percepção do pessoal? Será que a quantidade de pessoas que está usando esse serviço aumentou, diminuiu, isso está concentrado em algumas áreas? Ou simplesmente uma pesquisa, tá? Você pode pensar, caraca, Cris, você deu um monte de exemplo aqui, eu estou numa empresa aqui, cara, a empresa tem nada aqui. Se eu sugerir isso aqui para o RH vai bater a porta na minha cara, sabe? Não rola aqui dentro. Tá bom, uma simples pesquisa no Google Docs que você faça com o pessoal da empresa, né, com os colaboradores da empresa, funciona. Olha a percepção sobre a cultura de compliance da empresa. Você entende que a empresa cumpre com os seus compromissos estabelecidos no código de conduta? Sim, não. Numa escala de 0 a 10, quanto você acha que a empresa cumpre? Você já vivenciou situações em que a tomada de decisão foi contrária aos compromissos que estão estabelecidos no código? Essa tomada de decisão, essa percepção ruim, você vê em nível de alta direção ou você vê no nível da tua liderança? Porque você começa a fazer um recorte, né? Olha, eu até acho que a empresa é ética, mas, cara, eu tô numa área aqui que vou te falar, se eu fosse vocês, eu cortava a pessoa que está aqui, porque vai dar ruim qualquer hora. Então, uma simples pesquisa te gera muita informação para você retroalimentar o sistema de gestão de compliance da empresa. Clientes, né? Então, você tem ali toda empresa, pelo menos a grande maioria delas, tem ali um canal, né, um saque, que tem, naturalmente já gera números, né, já gera indicadores, já gera ali um NPS. Então, você pode colher essa informação também dessas áreas de atendimento, dessas áreas de produto, que possam gerar insight para o programa de compliance. Então, você pode ter ali um número de reclamações que indique que as pessoas não confiam na empresa, não confiem na qualidade do produto. E aí o compliance pode partir e falar, olha, eu acho que é a hora da gente publicar no nosso site o nosso código de ética, da gente publicar ali bullets numa área do nosso site com nossos compromissos com os clientes. Enfim, né, é uma forma também de você buscar subsídios que possam retroalimentar o sistema de gestão de compliance. Fornecedor e parceiro de negócios, né, isso aqui é mais óbvio e impossível. Isso aqui você vai perceber à medida que você recebe mais cobrança, né, de prestador de parceria comercial, né, à medida que você é passivo ali
na due diligence, você vai retroalimentando, falando, ó, agora nossos parceiros são mais exigentes, eles querem mais coisas. Não adianta a gente só apresentar as políticas, agora eles querem evidência dos nossos treinamentos, agora eles querem que a gente faça o treinamento deles, né, que eles apliquem os treinamentos aqui, com determinadas equipes, enfim. Então, isso também, essas fontes também são fontes de retroalimentação. O próprio órgão regulador, né, novas normas, novas tendências, materiais que o órgão regulador solta. Então, às vezes, você tem um órgão regulador que soltou uma cartilha de diversidade e inclusão. Você fala, ó, pô, o meu regulador está soltando uma cartilha de diversidade. Está sentindo, né? Qualquer tipo de orientação que o teu órgão regulador te dá é uma orientação, né? Bacana. Não precisa que seja mandatório para fazer, não. Eu parei aqui, gente interna minha, para produzir uma cartilha te orientando a como fazer esse negócio aqui. Sacou? Então, é um mecanismo ali desse regulador demonstrar para você a expectativa que ele tem da tua atuação no mercado, tá? Processos de controles de registros e registro de atividades, né? Então, incluindo registro em papel, em computador. Então, o simples fato de você ter um sistema de gestão de documento que te diga ali se as políticas estão sendo acessadas ou se não estão, se a empresa disponibiliza uma plataforma de e-learning, né? E aí, como é que tá? As pessoas não usam a plataforma, consomem os conteúdos ou não consomem? Porque se elas não consomem esse conteúdo, a empresa disponibiliza, as pessoas não consomem, essas ações de capacitação de pessoas não está funcionando, concorda? Elas não usam. Então, qual o sentido da empresa ter esse custo se não há nenhuma ação para estimular as pessoas a se capacitarem, né? Por que elas não estão se capacitando? Bom, vamos perguntar para essas pessoas por que elas não estão se capacitando. Eu tenho certeza que a grande parte dela vai dizer que não tem tempo para se capacitar. Então, será que a gente não deveria colocar como meta de desempenho das áreas que essa liderança, né, a meta de desempenho dessa liderança, que a equipe dela se capacitasse, né, que ela disponibilizasse ali algum tempo para capacitação de pessoas? Enfim, todos os indicadores que você consegue depurar, né, controle de registro e registro de atividade, são números, são dados que retroalimentam o sistema de gestão de compliance como um todo. Da mesma forma que ele traz aqui, ó, retroalimentação sobre o desempenho de compliance pode incluir questões de compliance, não compliance, preocupações de compliance, questões de compliance emergente, ó, a cartilha lá que o órgão regulador mandou sobre diversidade, hein? Já aparece alguma coisa, a expectativa emergente ali, ó. Mudanças organizacionais e regulatórias em andamento, comentários sobre o desempenho e eficácia do compliance, enfim, existem vários métodos para coleta de informação. Cada um dos métodos listados a seguir é pertinente em diferentes circunstâncias e convém que se tome cuidado para selecionar a variedade de ferramentas apropriadas ao porte, escala, natureza e complexidade da organização. Ou seja, o que a norma está te falando aqui? Que você tem várias formas de você levantar isso aqui tudo, né? Várias formas de você levantar essas informações que vão retroalimentar o programa de compliance, que vão servir para análise crítica para que a empresa aumente os seus compromissos, né? E essa coleta de informação pode acontecer naqueles relatórios ad hoc, naqueles relatos de compliance que você fez, à medida que os não compliance surgem, são identificados. Então, todos aqueles relatos de compliance que você entendeu relevantes, que você começou a incluir como processo, geram insights para o teu programa de compliance. Informação obtida em linha direta é o canal de denúncia, né? Reclamações e outras formas de retroalimentação, incluindo denúncias, né? Então, o saque está aqui, a ouvidoria da empresa está aqui, o canal de denúncia está aqui, enfim. Qualquer canal que você colha percepções, né, de partes interessadas. Discussões informais, aquele cafezinho, aquele papo no café, tá aqui, ó. Como um dos mecanismos de coleta de informação do teu sistema de gestão de compliance. Isso aqui está na ISO, tá? Então, ó, discussões informais, reuniões, grupos de discussão, amostragem e testes de integridade, como compra misteriosas, por exemplo, né? Então, você começa a identificar alguns pontos de atenção, resultado de pesquisa de percepção, e aí pode ser uma pesquisa do compliance ou pesquisas que o RH faz e o compliance pode consumir essas informações.
E aí eu sugiro que você se aproxime do RH da tua empresa e você, antes dela soltar a pesquisa, se ela tiver essa rotina de pesquisa, você peça para ver as perguntas e você ou inclua perguntas que sejam pertinentes ao compliance, que traga mais informação específica sobre cultura de compliance da empresa, sobre o cumprimento de obrigações, ou que você consiga ali, ó, isso aí é suado, tá? Você consiga negociar com o RH ajustezinhos ali na pergunta, de maneira que a resposta atenda ao RH e ao que você precisa também de informação, tá? Mas essas pesquisas de percepção, elas podem ser elaboradas tanto pelo compliance quanto pelo RH, com a ajuda do compliance, enfim. Aí vai depender da afinidade e da receptividade das pessoas nessas outras áreas para você otimizar o trabalho, né? Porque nada mais chato que funcionário toda hora responder uma pesquisa, né? Então, se você conseguir fazer uma que atenda, dê mais respostas para a empresa, é muito melhor, mas nem todo mundo tem maturidade profissional para entender isso. Mas vamos lá. Observações diretas, entrevistas formais, inspeções, visitas às instalações, sabe aquela circulada que você dá no ambiente? Então, você trabalha numa empresa, por exemplo, numa indústria, que tem ambientes que precisam de uso de equipamento de proteção individual, né? Então, precisa ali ter um capote, precisa ter um capacete, precisa ter um óculos. A tua simples circulação naquele ambiente, você tem que fazer isso de forma intencional. Então, eu vou dar uma rodada aqui só para ver se a galera está de capacete, só para ver se a liderança está de capacete, né? Porque às vezes a galera tá, mas a liderança não dá o exemplo, né? Se o pessoal está utilizando realmente os equipamentos, e aí, de repente, você percebe que um funcionário não está usando, aí você chega, cadê seu capacete? Você não tinha que estar com capacete aqui, não? Não é mais seguro você estar de capacete? Faz isso de maneira sutil, informal, né? Tá aqui, ó, tô aqui conversando. Você não tinha que estar de capacete? Aí, de repente, o funcionário fala assim, não, eu até tinha, mas o meu quebrou. Aí eu tô esperando chegar outro. Aí você fala, puta, que merda, né? Que furo no processo, né? De disponibilidade de EPI aqui na empresa. Porque se um funcionário quebra, ele precisa esperar chegar o outro, tem alguma coisa errada. Aí você fala, mas quebrou tem muito tempo? Não, quebrou tem 2 semanas. Fala, tá bom. Poxa, que chato, né? Você ficar esse tempo todo, passa batido, vai lá na área responsável por ter estoque desses EPIs e fala, pessoal, cá, deixa eu entender uma coisa aqui. A gente não tem nenhuma sobra, nenhum backup de equipamento de proteção, porque eu acabei de vir ali da operação e tem funcionário que está sem capacete, o que eu ouvi foi isso, que está esperando e tal, e como é que acontece? Então, percebe que a simples circulação, a sua simples circulação na empresa já te dá insumo, já te dá insight para você retroalimentar o programa de compliance da empresa. E aí, num papo desse, num passeio desse da empresa, você descobre que tem um furo imenso no processo de compra de EPI, por exemplo. Né? E aí você fala, olha, a gente precisa mapear esse processo aqui para ajustar ele, porque o que a gente não pode é ficar com o funcionário 2 semanas esperando o equipamento que quebrou e a gente não tem para repor imediatamente. Ou seja, né, a probabilidade dele se machucar com impacto altíssimo, né? Um acidente de trabalho para a empresa é sempre um impacto altíssimo, porque a depender do tipo de acidente que pode acontecer, pode até levar a uma lesão grave ou à morte daquele funcionário. Auditorias e análise críticas, né? Mais óbvio, impossível. Questionário das partes interessadas, aí entra due diligence, né? Um monte de coisa que a gente recebe. Solicitações de treinamentos e retroalimentação durante o treinamento. Então, sabe quando você está tendo treinamento, aí alguém levanta a mão e fala, pô, mas não entendi, ou faz algum questionamento, e isso é ótimo. Por quê? Isso gera insumo para você retroalimentar o teu programa de compliance. E convém que um sistema seja desenvolvido para classificar, armazenar e recuperar a informação. Porque imagina o seguinte, hoje você foi lá, circulou lá na área de operação, viu que o carinha estava sem capacete. Aí você pegou ali o resultado de pesquisa de percepção. Aí tem mais um dado que chegou no relatório de auditoria. Aí você tem mais uma discussãozinha que rolou lá numa reunião e que você percebeu na reunião que tem um carinha lá que é extremamente grosseiro. E ele é ainda mais grosseiro quando é a mulher que está falando. E isso ficou muito perceptível na reunião, porque toda hora que a mulher falava, ele interrompia. Toda hora que uma colega falava, ele interrompia. Ele só parava de falar quando era um superior dele, homem, falando. Então, você fez essa anotação ali em algum momento, você guardou isso num caderninho, numa Danailist ali, para em algum momento observar isso, em algum momento
conversar com o RH sobre isso. Olha, como é que é a avaliação de desempenho dele? Como é que a galera tem avaliado ele? Porque eu percebi uns comportamentos esquisitos, né? Vocês estão de olho nisso? Vocês estão com algum alerta ligado em cima disso? E aí, naturalmente, você precisa ter um sistema. E aí, quando pensa em sistema, pode ter sistema de baixa plataforma. Lembra que a gente viu lá no módulo de gestão de risco? Um Excel é considerado um sistema de baixa plataforma? Então, pense nisso, né? É uma tabelinha, um papel de pão, ou seja lá o que for, onde você alimente com esses insights que você vai colhendo ao longo do tempo, para que quando você chegar naquela etapa lá que você planejou para ser feita a análise crítica, né, você leve também esses novos cenários que você identificou que devem ser observados no próximo ciclo de trabalho. É assim que funciona. Pensa que o teu trabalho é pilotar um sistema que afeta a empresa inteira. Então, você precisa dar comunicação, dar conhecimento, dar visibilidade para determinadas pessoas relevantes da empresa do que está acontecendo nesse sistema, para que elas não possam dizer que não sabiam, para que elas possam reagir, tomar as atitudes necessárias para que aquilo ali seja melhorado e principalmente para você se proteger que o seu trabalho está sendo feito e para que isso gere maior comprometimento dessa alta direção em melhorar isso de maneira continuada, investindo recurso, capitaneando o projeto de compliance, dando voz para o que a gente fala, né? Subindo, pegar o nosso discurso e botar aqui em cima, porque é aquela velha história, né? Quanto mais alta a patente, mais o discurso é encantador, né? A gente está falando a mesma coisa aqui, aí quando é a mulher lá em cima que fala, aí todo mundo escuta. Então, tudo isso gera comprometimento para a alta direção. E a etapa de análise crítica é o grande momento em que você consolida tudo que você planejou, tudo que você realizou, tudo que você capturou e faz uma análise global do que funcionou, do que não funcionou, do que precisa ser melhorado, do que precisa ser implementado para obter essa análise crítica da alta direção e o compromisso de melhorar continuamente o sistema de gestão de compliance da organização do qual você é só um piloto. Beleza?